Então bora lá, pessoal. Bora concluir aqui. Lembra que eu falei para vocês que um eixo de vez em quando irá cortar o outro, fazendo então surgir 90 graus. Por exemplo, eu tenho o eixo de D1 que é cortado em 90 graus por AVF. Perfeito? O que tenho de significado aqui? Se eu tenho que D1 é positivo quando esse estímulo está vindo para a esquerda e AVF é positivo quando esse estímulo estiver indo para baixo, ou seja, quando o meu vetor resultante se desmembra, lembra que eu falei do vetor resultante? Se desmembra em um vetor D1 e um vetor AVF, toda vez que eu tiver D1 positivo, o meu eixo está para o lado esquerdo. Toda vez que eu tiver o meu AVF positivo, o meu eixo está para baixo. Então, se eu tiver D1 positivo com AVF positivo, o meu eixo está nesse quadrante aqui. Tá? Se o meu D1 for negativo, então o meu eixo está para o lado direito. Se aqui é direito, aqui é esquerdo. Direito. Então, o desvio de eixo para a direita vai transformar o meu D1 em negativo. D1 aqui ele é negativo, D1 aqui é positivo. Um eixo voltado para cima, né, vai transformar o meu AVF em negativo. Então, se eu tiver um eixo que corte bem aqui, entrando a 60 graus de D1, ou seja, o D3, ele vai se desmembrar num eixo D1 positivo, tá bem? E num eixo de vetor AVF negativo, porque está para o outro lado. Ok? Entenderam aí? Perfeito. O que é que se depreende daí então? Vejam os elétrons que eu mandei para vocês, eles têm sempre a mesma configuração. D1 aparece no canto superior direito, AVR no canto superior esquerdo, D2, AVL, D3 e AVF. É sempre essa configuração. Então, gravem o seguinte, o D1 corta AVF, o AVF corta D1. O D3 corta AVR, o AVR corta D3. O D2 corta o AVL. Então, quando eu estiver com D2 isodifásico, o meu eixo está mais voltado para o AVL. Quando eu tiver o AVL isodifásico, o meu eixo está mais voltado para D2. Assim sucessivamente, D3 mais isodifásico, eixo voltado para AVR, AVR isodifásico, eixo voltado para D2 e também do outro lado. Esse é um macetezinho, fica fácil de entender e fácil de gravar, tá bom? Outra coisa que aqui a gente pode acrescentar é, imagina o coração estando nesta posição. Deixa eu melhorar o desenho. Nessa posição. Tá bem? Com o átrio direito e o átrio esquerdo aqui, ou seja, os átrios aqui. Para D1, tá bom? E o D1 ao mesmo tempo dando uma olhadela aqui nessa região de início do septo interventricular. O diafragma passando bem aqui. Isso aqui a gente chamando de parede inferior. Então eu tenho D2, D3 e AVF olhando diretamente para essa região, que a gente chama de parede inferior. E o AVL olhando para a região lateral, um pouco mais alta,
E não esqueçam que o AVR é a minha zona que ninguém conhece, tá? É a zona de penumbra, é a zona que não presta. Então, se eu desviar o meu eixo para a direita, ele vai apontar cada vez mais para a AVL. Se eu desviar meu eixo para a direita, ele vai sair de D1. Eixo para a direita, ele vai embora de D1, fica negativo. Eixo para a esquerda, ele vem para D3, deixando o AVF negativo. Parede inferior, isso aqui é importante, isso é um conceito extra, não tem a ver com eixo. Parede lateral, parede anterior, onde eu vou ter, grave isso aqui, V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Aqui não era o lateral? Aqui não é anterior, onde passa a artéria descendente anterior. Então ficou fácil, né, pessoal? E aí, vocês lembram? Então vamos lá, repetindo. V1, V2, V1, V2, V3, V4, aqui é a região anterior. Se fechar descendente anterior, todas essas derivações vão alterar. V5 e V6 olhando para a lateral, onde eu tenho uma artéria chamada circunflexa. D2, D3 e VF olhando para a coronária direita, coronária da parede inferior. Tá? A câmera está para o lado. O que eu ia falar? Ah, sim. Então, quando a gente está lá falando eletro, parede anterior, está acontecendo isso, não tem onda R, o que mostra que está tendo uma atividade elétrica, né, no coração suficiente? A onda R, a onda positiva. Se eu não tenho onda R, eu tenho essa amputação dessa onda R, eu tenho uma zona inativa, tá bem? E entenda o seguinte, lembra que eu falei que o eixo, quando sai lá do feixe de Risch, ele vem um pouco aqui para a direita? Olha quem está olhando aqui na direita, o V1, tá bem? Depois ele volta para a esquerda e segue adiante. V2 já está um pouquinho mais para cá. Então, o que é que nós temos lá? Eu tenho o eixo, primeiro sobe, depois ele desce um pouquinho para a direita e depois ele desce vindo para a esquerda. Quando ele sobe aqui, ele foge de V1, por isso V1 negativo, ainda mais porque V1 está do outro lado. Mas ele pode ter uma onda R, porque esse primeiro estímulozinho que vem aqui, ele causa uma onda R. Tá bem? Opa, causa uma onda R. Depois ele faz uma onda S, que é aquele primeiro estímulozinho lá do lado. A onda S, porque está se afastando dele o estímulo. V2 é a mesma coisa. Vem um pouquinho, está aqui em cima dele, ele tem um pouquinho de onda R, depois ele se afasta. V3 já começa a ter um pouco mais do estímulo chegando e outra parte saindo, então ele já é quase isodifásico, que é a zona de transição. V4 também, até que chega V5, está chegando bem em V5 e está chegando bem em V6, V5 e V6 vão ser bem positivos e quase nada negativos. Então, se eu tiver um estímulo maior nesse ventrículo esquerdo, né, se eu tiver uma hipertrofia, por exemplo, eu vou ter ondas S amplas, ondas S profundas, V1 e V2, porque está se afastando, e vou ter ondas R grandes em V5 e V6, porque está chegando nele. Então eu estou jogando o eixo para cima aqui, tá? Esse desvio de eixo para a esquerda, ok? Se eu tiver um ventrículo direito hipertrófico, eu vou ter o contrário, eu estou jogando para cima do V1 e para cima do V2. Então eu vou ter uma onda R maior em V1 e V2. Se eu tiver o meu coração virado para o lado direito, é a mesma coisa, porque eu estou desviando o eixo lá para o lado direito, lá para o lado de V1 e V2. Então são os critérios. Pessoal, aqui a gente finaliza os eixos do plano frontal.
falando um pouquinho sobre paredes, que eu disse que ia falar. Parede anterior, parede lateral, posição que está o coração no eletro. Espero ter bagunçado bem a cabeça de vocês para ficar mais fácil. E a partir de agora a gente vai falar das outras coisas, tá bem? Um grande abraço e até mais.